Quando eu digo para você que eu tenho a mensagem mais preciosa que existe para te transmitir, qual é a reação que você tem? Como assim mais preciosa? Tem tanta mensagem, tem tanta gente dizendo coisas por aí. Qual a segurança que você e eu podemos ter de que essa mensagem é a mais preciosa realmente? Muito bem, nós vamos então por partes e hoje nós vamos começar falando sobre quem escreveu esta mensagem. Nós vamos iniciar o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos começar do primeiro versículo do capítulo 1 e vamos até o último versículo do último capítulo. Isso não significa que eu vou ler um versículo a cada vez, que senão a gente ficaria aqui muito e muito tempo. Muitas vezes os trechos vão abranger aí mais versículos, mas hoje a gente inicia com o primeiro versículo do primeiro capítulo, que diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então nós temos aqui as informações sobre quem escreveu. Quem escreveu foi Paulo. Embora lá no último capítulo a gente tenha uma informação de que quem escreveu foi Tércio. Mas aqui é porque a situação aqui trata-se de um secretário, alguém que anotou ali aquilo que Paulo ia, por alguma impossibilidade da sua parte, aquilo que Paulo ia ditando ali para ele, compreendendo que a autoria final, na verdade, a autoria original das Escrituras, ela é de Deus. As Escrituras vêm de Deus, elas são inspiradas por Deus. E nós vamos tratar disso na sequência, nas próximas mensagens. Mas aqui o autor humano é Paulo. Paulo, aquele Saulo de Tarso, aquele judeu convertido ao cristianismo, antes um perseguidor do cristianismo, um inimigo feroz do cristianismo, alguém que se opunha, não concordava e, na verdade, odiava mesmo os cristãos. E justamente numa viagem em que ele estava indo para a cidade de Damasco para buscar alguns judeus convertidos, né, alguns cristãos que viviam ali, ele é interrompido nessa viagem por Jesus Cristo, que se revela a ele, Jesus Cristo ressurreto, que fala com ele e muda a sua trajetória, divide a sua vida. A partir dali, ele passa a ser uma outra pessoa, uma grande lição, inclusive, do que é o grande milagre que é conhecer de fato a Jesus Cristo, né? Alguém que não estava buscando, não estava gostando, não estava querendo ser cristão, se candidatando aí a ser um cristão, mas que foi tornado um pela obra de Jesus Cristo. E na verdade é assim que é com todo verdadeiro cristão. Não é porque ele fez um projeto de vida querendo ser cristão, mas porque ele foi tomado por Jesus Cristo. Assim é Paulo, o autor aqui, ele se descreve em primeiro lugar como um servo de Jesus Cristo. A primeira palavra que ele usa para se descrever aqui, para dar uma descrição de si mesmo, é um servo, um escravo, alguém que se submeteu a Jesus Cristo, alguém que se colocou aos seus pés, alguém que passou a tomar Jesus como o Senhor da sua vida. A partir do momento em que ele passou a seguir Jesus, na verdade, Jesus tomou a conta da sua vida, Jesus tomou a direção, Jesus tomou, antigamente se falava o cabo da nau, né? Tem até um hino que fala sobre isso, né? Hoje a gente poderia dizer, tomou o volante, né? Tomou, de fato, as rédeas da sua vida, ah, e passou a controlá-la, e Paulo se submeteu e passou a viver para Jesus, para se submeter a Ele, para servi-lo, para realmente se gastar pelo Evangelho. Nós temos as provas no livro de Atos que nos mostram isso, como Paulo ele passou a ser alguém totalmente dedicado, né, a Jesus, e como a sua vida foi uma vida sacrificial, uma vida de servo, onde a vontade do seu Senhor
é o que realmente importa e não a sua própria vontade. Isso é muito importante para nós entendermos a importância da mensagem e o valor da mensagem que ele tem a nos transmitir. Em segundo lugar, ele diz que ele é chamado, ele é alguém chamado para ser apóstolo. Isso é muito importante essa fraseologia que Paulo usa aqui. Por quê? Porque muitos se auto-intitulam apóstolos, sendo que não há uma linha sucessória para apóstolos, sendo que apóstolo, no seu sentido estrito, se trata daquelas pessoas que realmente foram chamadas por Jesus Cristo. Inicialmente os 12, aqueles que ele chamou antes da sua morte, né? Chamou aqui enquanto ele viveu neste mundo, chamou para acompanhá-lo, para testemunhar das suas palavras, dos seus atos, né? Testemunhar a sua morte, a sua ressurreição. Mas Paulo ele está numa categoria um tanto quanto diferente, porque ele é alguém chamado, mas chamado como ele mesmo descreve, chamado fora do tempo. É alguém que ele é o único em toda a Escritura que você vê que recebe esse tipo de chamado especial para ser um apóstolo. Para ter essa autoridade, apóstolos tinham autoridade na igreja, eles eram colunas, eles estabeleceram as bases do cristianismo, eles atuaram nas igrejas ali do primeiro século, influenciando, tendo autoridade, ensinando, dirigindo, tomando as principais decisões. É claro que existe a palavra apóstolo no sentido menos restrito, ou seja, ela significa, a palavra, o termo, significa simplesmente enviado, e nesse sentido pode haver enviados até hoje, né? Havia naquele tempo e há hoje também, mas não é o caso aqui. Paulo está falando aqui no seu sentido mais direcionado para aquilo que eram os apóstolos, aquela categoria, inclusive a sua autoridade foi comprovada durante a sua vida por meio daquilo que ele pregava, do modo como ele vivia, e também por meio dos sinais especiais que eram concedidos, um poder específico que os apóstolos tinham. Para você ter uma ideia, Paulo chegou inclusive a ressuscitar uma pessoa, numa circunstância até bastante peculiar que a gente vê ali no livro de Atos. Mas o interessante é que, como apóstolo, Paulo não usou da sua autoridade e até de certo poder que ele tinha para exercer esses sinais, né, para praticar esses sinais que autenticavam a sua autoridade. Ele não era essa a ênfase do seu ministério. Se você olhar para a vida dele, você vai ver que ele não passou o tempo todo curando, expulsando demônios, fazendo esse tipo de coisa. Essa não era a ênfase do seu ministério. Você pode acompanhar a sua trajetória, isso está lá no livro de Atos, e você vai ver que a sua ênfase estava justamente nessa terceira característica que ele vai mencionar aqui, porque ele era um servo, ele era um apóstolo, mas ele diz aqui que ele foi separado para o evangelho de Deus. Separado, alguém que foi designado, alguém que foi consagrado, santificado, aqui poderia também ser utilizado, porque a palavra santo tem muito a ver com isso que Paulo está dizendo aqui, alguém que tem uma separação, alguém que foi destinado para algo específico, e no caso aqui, Paulo foi separado para o evangelho. É claro que todo aquele que conhece Jesus é separado para o evangelho, aquele que conhece a Cristo, ele é designado para falar de Jesus, para testemunhar, mas no caso aqui, Paulo ele tem uma abrangência nisso. A ênfase do seu ministério foi tão focada na pregação, tão focada em alcançar pessoas que, como a gente sabe, ele não apenas atuou no contexto de Israel, mas ele fez longas viagens e por todo aquele contexto do Império Romano ali, espalhando, divulgando, propagando essa mensagem da boa notícia. Afinal, a palavra evangelho quer dizer isso.
boa notícia. Qual boa notícia? Isso que tem a ver aqui com a nossa proposta, que a gente chama de, a gente deu o nome, né? Batizou aqui de declarado inocente. Como alguém pode ser declarado inocente? Um homem ah, como eu, como você, uma pessoa como eu, como você, um pecador, alguém que não tem qualificação para ser justo, para ser declarado inocente, como isso? E a boa notícia é justamente sim, podemos pela fé em Jesus Cristo, e é sobre isso que essa carta discorre. É sobre isso que Paulo vai falar aqui. E por isso, por essas razões que estão apresentadas nesse primeiro versículo, é que eu quero dizer para você que você, nesse início, nesse princípio dessa série que a gente está trazendo, você dê crédito, não a mim propriamente, que estou falando aqui, mas aquele que originalmente escreveu, transmitiu aquilo que Deus deu pessoalmente para ele. Ele diz: separado para o evangelho de Deus. Essa também vai ser a nossa segunda mensagem. Ela vai falar sobre o verdadeiro autor, Deus. O evangelho é dele, pertence a ele. Então, esse é o grande motivo pelo qual eu digo para você: você pode dar todo o seu crédito, toda a sua confiança a essa mensagem, entender por que ela é tão preciosa. Na verdade, a mensagem mais preciosa que existe, que ela tenha valor na sua vida, que ela tenha um lugar, o lugar que merece no seu coração. Esse é o meu desejo, e que Deus te abençoe.